Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que preparaste os bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, os filhos de Israel procederam mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos ídolos. Abandonaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e seguiram outros deuses dos povos vizinhos. Adoraram-nos e provocaram a indignação do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarté. A ira do Senhor inflamou-se contra os israelitas. O Senhor deixou-os à mercê de salteadores que os saquearam, entregou-os nas mãos dos inimigos que o rodeavam e a quem nunca mais puderam resistir. Em todas as suas expedições, a mão do Senhor estava com eles, como o Senhor tinha dito e jurado. E assim se viram na maior aflição. Então o Senhor suscitava juízes
que livraram os israelitas das mãos dos salteadores. Mas eles nem sequer escutavam os juízes. Prostituíam-se no culto de outros deuses e prostravam-se diante deles. Depressa se desviaram do caminho que seus pais tinham seguido, na obediência aos mandamentos do Senhor. Mas eles não os imitavam. Quando o Senhor lhes suscitava um juiz, o Senhor estava com o juiz. Salvava-os das mãos dos inimigos durante o tempo em que o juiz vivia, porque o Senhor compadecia-se quando eles gemiam por causa dos seus opressores e tiranos. Mas quando o juiz morria, voltavam a corromper-se mais do que os seus pais, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles, sem abandonarem as suas más ações, nem o seu comportamento perverso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes tinha mandado, mas misturaram-se com os pagãos, imitaram os seus costumes. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Prestaram culto aos seus ídolos, que foram para eles uma armadilha. Imolaram seus filhos e suas filhas aos demónios. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Contaminaram-se com as suas próprias obras, prostituíram-se com seus crimes. Por isso se inflamou a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua herança. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um jovem que lhe perguntou: Mestre, que hei de fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: Que mandamentos? Jesus respondeu-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho eu guardado, que me falta ainda? Jesus respondeu-lhe: Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido, porque tinha muitos bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pergunta deste jovem é a pergunta que todos nós fazemos: que hei de fazer para alcançar a vida eterna, para alcançar a felicidade, para alcançar a plenitude do meu ser, aquilo que, a ânsia que brota do fundo do meu ser, que me chama a algo mais, ao transcendente. E não podemos esquecer-nos, de facto, aquilo que escutávamos na primeira leitura, que fala de um problema de todas as comunidades, ou de toda a humanidade, ao longo dos séculos também. Que fazer para viver no meio de tantos perigos, no meio de tantas dificuldades, no meio de tantos obstáculos? Que fazer? E cedo o homem descobriu que o seu progresso só se realiza em comunidade, em comunhão. Já os seres vivos descobriram isso desde o início, que é trabalhando em comunidade, em grupo, que sobrevivem aos perigos, sejam as formigas, sejam os leões, sejam as abelhas, sejam os búfalos. O sentido de comunidade, de rebanho para proteção é fundamental, de trabalhar cada qual, sobretudo nós vemos nas formigas ou nas abelhas, cada qual tem a sua missão bem definida e não fica sentado à sombra da bananeira à espera que os outros façam aquilo que é a sua responsabilidade. Então, o que é que de nós faz esta dimensão extraordinária de termos a consciência que só em comunidade conseguimos viver a sério, mas cada qual puxa para o seu lado? É isso que contava o livro dos Juízes. Quando o povo de Israel se esquecia da aliança, quando cada qual puxava para o seu lado, quando cada qual pensava apenas no seu interesse pessoal, a comunidade desfazia-se. Então o que é que acontecia? Lá vinha um juiz. Ou seja, lá vinha um ditador forte, lá vinha um chefe, um líder carismático,
alguém que tinha a capacidade de obrigar as pessoas a seguirem todas o mesmo caminho. De obrigar as pessoas a trabalharem em conjunto. Porque se essa consciência não nascer do coração, não nascer do interior de cada um, que seja capaz de perceber que sozinho não vai lá e que precisa de trabalhar em colaboração com os outros. Se não nascer do interior, tem de ser imposto de fora. E quando é imposto de fora, de facto não é muito agradável. E é isto que Deus nos quer ensinar. Que temos de criar condições para que sintamos a partir do nosso coração, esta ânsia de trabalhar em comunidade, em comunhão, uns com os outros. Sentir a responsabilidade das regras, daquilo que Jesus Cristo diz. É muito interessante este caso do jovem. O que é que eu hei de fazer para ser feliz? Jesus diz-lhe, cumpre as regras. Cumpre os mandamentos. Sê um membro da comunidade. Não mates, não roubes, não sejas mentiroso, não cometas adultério. Tudo coisas que são vida em comunidade. A relação com o outro. Respeitar a vida do outro, respeitar a propriedade do outro, respeitar a personalidade do outro. Respeitar as relações verdadeiras e profundas e não querer aquilo que me apetece. Os mandamentos têm o objetivo de nos ajudar a não ser egoístas, nos ajudar a viver em comunidade. Isso é claro. E todos nós podemos dizer, de facto, o objetivo de todas as religiões é ajudar as pessoas a ser felizes, é ajudar as pessoas a viverem em harmonia, em comunidade, e portanto são todas iguais. Serão? Mas mesmo que sim, vemos Jesus Cristo a dizer o fundamento. Mas este jovem diz, mas isso a mim não me chega. O que é que eu hei de fazer? Eu já faço isso. Sim, eu já tenho esta vida normal de ir à missa ao domingo, de fazer o bem, de dar umas esmolas, de rezar de vez em quando, de rezar o terço. Eu já tenho isso, de cumprir os meus deveres, de não andar aí a fazer distúrbios a torto e a direito, ser responsável, ter uma família. Eu já faço isso, mas isso não me chega. E Jesus responde a esta pergunta. Se isso não te chega, se achas que podes dar mais, assume de facto esta característica. Entrega-te pelo reino. Coloca-te ao serviço do reino, de Deus e dos irmãos. Que não seja apenas um extra na tua vida, mas que seja a essência da tua vida. Deus não pede isto a todos. Deus pede isto a alguns que sentem que, de facto, aquilo que é o viver uma vida ordinária e regular, mediana, sentem necessidade de mais. Sim? Então, se achas que rezar apenas ao fim do dia ou de manhã fazer o sinal da cruz, se achas que não é suficiente, dedica mais tempo à oração. Dedica-te aos outros. Se achas que apenas o cuidado por aqueles que estão mais próximos te deixa insatisfeito, dedica-te a algo mais. Sempre com a preocupação do sentido comunitário. E o importante é que nós, como discípulos de Jesus Cristo, assumamos isto. Não nos preocupemos com aquilo que os outros fazem. Porque é fácil eu dizer que os outros são maus e são isto e são aquilo e não fazem aquilo outro. A tua preocupação, a minha preocupação, não deve ser com os outros ou ir convencer os outros de que eles estão errados e eu é que estou certo. A minha preocupação tem de ser eu, através da minha vida, mostrar que este é que é o caminho da verdadeira felicidade. Cumprir as regras. De facto, viver os mandamentos. Ao menos começar por aí. Ao menos começar por aí. Ser verdadeiro. Ser honesto consigo próprio em primeiro lugar.
E quando eu sou honesto comigo próprio, reconheço os momentos em que meti a pata na poça, reconheço os momentos em que errei, em que falhei, em que pequei, porque fiz essa escolha. E peço perdão, e peço ajuda, e procuro mudar, procuro converter-me, esperando que o meu testemunho depois entusiasme os outros. Os líderes, estes juízes de que fala a primeira leitura, eram de facto pessoas que viviam a sério a aliança com Deus. E eles arrastavam os outros, não era porque tivesse uma vida como a dos outros, não, porque tinha uma vida radical. Tinha uma vida de fidelidade à aliança. E por isso eram capazes de aparecer como líderes, como pessoas de referência, que arrastavam os outros. E por isso, se nós queremos que o mundo se converta e que o mundo seja cristão e que o mundo viva como seguindo os mandamentos de Deus, temos nós de assumir isso. Não podemos ficar à espera que todos sejam perfeitos para ficarmos muito contentinhos porque todos estão dentro da igreja. Temos de dar testemunho, de mostrar que somos discípulos de Cristo. Mais uma vez, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isto não é extraordinário. Não é preciso ir para o deserto e fazer-se asceta, não é preciso fazer-se mendigo para cumprir isso. Basta viver a vida da sua responsabilidade. As suas responsabilidades. Foi isso que a irmã Lúcia escreveu. Ela disse um dia, escreveu a quem lhe perguntou o que é que implicava, o que é que significava fazer sacrifícios. E a Lúcia disse, é viveres a tua vocação, assumires as tuas responsabilidades, já é sacrifício suficiente. De facto, assumires as tuas responsabilidades já é sacrifício suficiente. Se depois sentes que podes ir mais além, então assume ir mais além. Mas procura pelo menos fazer aquilo que é o normal. E não podemos estar à espera que os outros se convertam se nós próprios queremos viver um cristianismo assim, só cultural, sem compromisso. Porque senão vem alguém que nos vai obrigar a fazer alguma coisa. E aí, de facto, perdemos toda a nossa identidade. Deixemos guiar por Jesus Cristo. Ele é que é o verdadeiro líder. Ele é que é o verdadeiro mestre. Ele diz, só Deus é bom, porque me interrogas sobre o que é bom. Bom é um só, é Deus. Claro, e Ele é Deus. Olhemos para aquilo que Deus nos diz e assumamos o compromisso de viver de maneira diferente. De viver as nossas responsabilidades para que o mundo se transforme. Nós não podemos ficar apenas a lamentarmos do que o mundo está mal e que o mundo está uma desgraça e que é só mal e nós continuamos na mesma. Temos de mudar, temos de nos converter. Não estamos sozinhos. Deus é a nossa força e é por isso que estamos aqui a celebrar a Eucaristia, porque sabemos que precisamos de Deus e que Deus nos pode ajudar. Confiemos então nesta ajuda, mas não nos esqueçamos daquilo que Ele nos pede. E para que nós possamos segui-lo, queremos de facto fazer este caminho de, em comunhão com Ele, fazer o que Ele nos manda. Hoje estão a celebrar a Eucaristia conosco 4 casais que, ao celebrarem as suas bodas de ouro, o José Manuel e a Maria Fernanda,
o Américo Martins e a Maria da Conceição, o Alfredo Lima e a Glória Capitão, e o Valentim Santos e a Maria Marques. 50 anos de compromisso um com o outro. E, de facto, vividos estes 50 anos, querem continuar assim a viver um com o outro. Renovar os seus votos, até que Deus queira. E por isso, caríssimos irmãos, no aniversário da celebração do Sacramento do Matrimónio, em que unisse as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, podeis dar as mãos um ao outro e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração. E todos nós vamos rezar com eles e por eles. Apresentam agora as alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem agora trocar as alianças. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. E o santuário oferece agora o terço oficial, para que na oração e com a proteção da Virgem Maria possam continuar assim a viver como família, como estes casais assim unidos, continuar a viver a aventura do compromisso um com o outro. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. Irmãos e irmãs, ao jovem rico que já cumpria a lei, Jesus propôs um caminho de maior perfeição: vender os bens, dar o dinheiro aos pobres e segui-lo sem nada de seu. Peçamos esta graça ao Pai Celeste e digamos: ouvi-nos, Senhor. Pelo povo cristão que tem no céu a sua pátria, para que caminhe para ela cumprindo os mandamentos do amor a Deus e ao próximo. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos povos da Europa que conhecem o Senhor, para que não o troquem pelos falsos ídolos que a cultura dos nossos dias lhes propõe. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que fazem o mal aos olhos de Deus e só pensam em prejudicar o seu semelhante, para que ouçam a voz do Senhor e se convertam. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens que perguntam a Jesus como ser perfeitos, para que não temam as propostas que ele faz, nem o convite que lhes dirige para que o sigam. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos mais novos da nossa comunidade paroquial, para que a seriedade com que os adultos vivem a fé lhes sirva de estímulo no seguimento do Senhor. Oremos.
Ouvi-nos, Senhor. Senhor, dizei aos que desejam ser perfeitos a palavra que o vosso Filho disse um dia ao jovem rico e ajudai-os a escutá-la com simplicidade e confiança. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação, na qual se realiza a gloriosa permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quiseste instaurar todas as coisas e a todos desta graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas, tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Pai neto que vai em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem, Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecerás no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecerás no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha
cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasce de Deus e conhece-o. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Se Deus nos amou tanto, também nos devemos amar uns aos outros. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizeste participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E ao celebrarmos o ano jubilar da Encarnação, voltamos-nos para a Mãe de Deus e rezamos a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Totus tus, Maria, totus tus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tus, Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedicor gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças